Lá. Fala aí, galera, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Não sou o Demetrio, nem o professor aí que o Davidson queria, vai ter que se contentar comigo mesmo essa semana aí. Mas é isso, sejam todos aí muito bem-vindos. A gente vai começar a falar aqui. Eu pensei em abordar um pouco aqui uma questão técnica, tem um tempinho que eu não participo aqui com vocês, então não sei exatamente o que estava acontecendo nas últimas semanas, eu tenho ficado meio por fora mesmo. Mas, sei lá, eu achei que hoje, de repente, um probleminha técnico aí pra gente discutir seria interessante. Foi o Leandro que falou, né, que trabalha com mainframe, se não me engano, que estava querendo ver outras coisas. Então, esse tipo de problema que a gente costuma abordar aqui é literalmente problemas que são perguntados principalmente em FANGs, né, em empresas lá como Facebook, Google, Amazon e coisas do tipo. Então, a gente aborda aqui a solução do problema, né, como a gente poderia resolver o problema, e também como você deveria abordar o problema na tua prova, porque não adianta você chegar com a melhor solução que existe se você não tiver uma boa abordagem. Eles consideram muito a questão de como você aborda. E tem alguns macetinhos, então é legal aí você tá participando para vocês vendo, de repente, daqui a pouco tá pleiteando aí um emprego também no exterior aí. Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, consideração antes da gente começar, fala aí, Tailan. Essas questões aí lógicas, esses desafios que vocês abordam, é solicitado por qualquer empresa, mesmo não fazendo parte dessas fãs aí, as Big Tech? Depende. Eu passei num processo para a IBM que eu tive duas questões desse tipo, mas elas geralmente são um pouco diferentes. São as provas, né? O processo em si, por exemplo, a Amazon, Facebook, etc., eles costumam te mandar esse tipo de questão. E dependendo do tempo de experiência que você tem, você vai ter também questão a nível de system design e comportamental. Mas isso tudo depende um pouco aí do teu nível de experiência. A IBM, por exemplo, ela teve duas questões que eu fiz assim com o computador, que foi nesse tipo, mas as outras perguntas já foram bem específicas, foram sobre .NET, C Sharp e esse tipo de coisa, você não vai ter, por exemplo, numa Facebook, no Google, etc. Porque lá eles vão focar muito mais na tua capacidade de resolver um problema, no teu conhecimento ali da raiz da ciência da computação, do que numa tecnologia específica. Já essas outras empresas não, o conhecimento da tecnologia específica é muito importante, porque eles vão ter projetos aí ligados nessa área, enfim, e ser testado nessa área aí também. Mas já tive outras empresas que eu trabalhei e que não me fizeram nenhuma pergunta nesse sentido. Às vezes vão vir algumas perguntas assim aleatórias, mas que estão ali que eu tenho que escrever o código na hora com a tela compartilhada, não. Geralmente são mais as FANGs. O que é legal focar é que quando a gente se prepara para uma FANG, a gente geralmente está muito bem preparado. Então, quando tu começa a ficar razoavelmente bom para passar na FANG, você passa facilmente para qualquer outra empresa. Então, vale muito a pena esse tipo de preparo aí. Então, mais alguma pergunta? Acho que eu respondi, né? Eu tenho uma pergunta, eu acho que é nesse sentido técnico também. Eu estou num processo seletivo, não é para uma Big Tech, mas é para uma empresa menor também. Aí eu fiz a primeiro Code Challenger, né, que foi baseado aí justamente em lógica, nessas questões que a gente tem abordado aqui no grupo. Mas Okay. a próxima etapa agora é um processo que eu nunca passei em outra entrevista, eu já fiz várias, que é uma sessão de debugging, né, é focada em debugging. E aí, assim, é claro, né, que eu tenho experiência em debug por conta da minha vivência como dev, mas eu nunca me preparei para não sei o que esperar muito desse tipo de entrevista. Vocês têm alguma dica, algum conselho, alguma coisa assim? Bom, se alguém tiver, eu honestamente não tenho, eu nunca passei por uma entrevista de debug, sinceramente, para mim é novidade. Mas se alguém tiver para poder compartilhar, se não, não. Então vou ficar te devendo essa. De repente aí semana que vem o Demetrio, o professor aí que
Vocês estão falando aí, o Fábio. De repente, se você puder reperguntar, seria interessante. Quando é essa tua entrevista aí, Fábio? Da próximo dia 10 de abril. São duas sessões, uma de debugging e a outra é de system design. Aí system design eu já estou um pouco mais familiarizado, até pelo conteúdo que eu venho vendo aqui no grupo, eu também estudo por fora. Mas debugging eu nunca tinha passado por isso, para minha novidade também. Honestamente, eu nunca vi. Então, vai ser até legal se você puder depois compartilhar a tua experiência de qualquer jeito. Acho que Sim, com certeza. seria interessante para todo mundo no grupo. Pode acabar caindo nessa situação. Então, mais alguma coisa? Bom. Aqui ninguém levantou a mão, não tem nenhuma mensagenzinha. Acho que pode seguir aí. Então, legal. Vamos começar então com uma questão que a gente lembra que agora vamos fazer como se fosse literalmente a entrevista. Então, a maneira como vocês vão abordar é importante, não só o resultado, ok? A questão começou lá a entrevista, eu vou falar para vocês. É o seguinte, eu vou entregar para vocês um array de inteiros, ok? E aí o que eu quero é que cada posição do meu array, agora que eu vou te dar de entrada, você multiplique todos os outros os números e coloque ali como resultado, menos a posição que você está ali. Ou seja, se eu vou ter ali um array de tamanho 5, o que eu vou fazer na minha posição 0? Eu vou multiplicar da posição 1 até a posição 4. E esse vai ser o resultado que eu quero na posição 1. E assim sucessivamente. Agora é com vocês. Só pra ver se eu entendi, então. A gente vai receber uma lista de números inteiros como entrada. E aí eu tenho que multiplicar. Na posição que eu tiver, eu tenho que multiplicar todos os outros elementos. E o resultado dessa multiplicação é o valor da posição que eu tô, sem multiplicar o valor na posição que eu tô atual. Vamos lá. Primeiramente, o que você fez foi perfeito, porque faz parte desse processo que a gente repita a questão com as nossas próprias palavras. Mas, não, tem um detalhe aí. Você falou de uma lista e eu te falei de um array. Então, estou tirando um array nesse caso. Mas o resto está correto. Beleza. Pode haver números negativos nesse array? Vou te responder essa pergunta. Sim, podem haver números negativos. Mas aqui eu vou entrar um comentário. Qual a diferença que faz na tua solução se a gente tiver números negativos? Na tua abordagem? Realmente não. Eu acredito que não faça nenhuma. Nenhuma. Então, olha só, é importante quando a gente for fazer perguntas, que a gente pense justamente em perguntas que possam ter algum impacto. Porque senão fica parecendo que você está perguntando porque você conhece e sabe que tem que perguntar. Então, parabéns por ter tentado, beleza, mas a gente tem que ter isso em mente. Alguma coisa que sempre tem algum impacto no resultado. Vamos lá, Daniel, fala aí. Finito. Você vai dizer uma posição do array, e aí a gente tem que dar a resposta de todas as somas das outras posições do array ou o produto de todas as outras posições? Então, na verdade, por exemplo, na posição 0, eu quero todo mundo seja multiplicado, menos o que está na posição 0. Na posição 1, eu quero que todo mundo seja multiplicado, exceto o que a gente tem de valor na posição 1. Bom, eu vou... Então zero, se tiver algum número com alguma posição com valor 0, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Aí vai dar 0. Aí eu perguntaria se tem algum valor 0 entre os valores do array, né? Olha só, essa daí foi realmente muito boa, essa que ele falou, porque isso daí tem um grande impacto. Parabéns por ter percebido, mas vamos lá. O que eu estou mostrando aqui, só um minutinho, já venho aqui para Caroline, só um minutinho. Então, só para a gente entender aqui, ó, vamos supor. Esse daqui é o array que eu estou dando de entrada para vocês, tá? O tamanho aí tá legal? Vocês conseguem ver bem? Sim, tá de boa. Então, o que eu quero na minha saída é o seguinte.
na primeira posição aqui, que é a minha posição 0, eu vou multiplicar todo mundo, exceto o primeiro. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3. Então, minha primeira posição vai ser 6. A minha segunda posição, eu vou multiplicar todo mundo, exceto a minha segunda posição. Então, 1 vezes 3 vai ser 3. E minha última posição vai ser todo mundo, exceto ele, que é 1 vezes 2, que vai ser 2. Então, essa daqui seria a minha saída, só para ficar claro aí. Então, não é só uma posição, eu quero que você faça isso no array inteiro, entendeu? E todo mundo entendeu o que ele falou aí do 0? Porque eu acho que o microfone aí ficou meio embaçado, pelo menos aqui para mim, mas eu entendi o que você quis dizer. Todo mundo entendeu? Sim. No caso da existência do 0, a gente poderia fazer uma verificação prévia, né? Uma verificação prévia. Mas qual a vantagem que te dá o 0 ou não? Porque se tiver um 0, ele zera todas as multiplicações, exceto da posição que ele estiver, a não ser que tenha mais de um 0. Ou uma segunda pergunta, podem haver repetidos? Podem haver repetidos. Então, aí, se tiver apenas um 0, o resultado é só a fórmula daquela posição. Agora, se tiver mais de um, aí já zerou tudo. Então, ó, muito bom. Isso daí, vocês dois, exatamente isso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um 0, para todo mundo entender o que eles estão falando aqui, caso quem não tenha conseguido ver ainda. Se eu tenho um 0 na minha entrada de dados, e eu começo a multiplicar todo mundo vai ter o valor de 0, exceto ele, porque eu vou fazer 1 vezes 2, por exemplo, igual aqui na posição 1, né? Eu vou pegar 2 vezes 3, 6, mais 6 vezes 0, vai ser 0. 2 vezes 1 vezes 3, e no final 0, vai ser 0 também. Vai ser todo mundo 0, exceto a própria posição, porque ela vai ter algum valor aqui para fazer. Então, ela vai ser 1 vezes 2, 2 vezes 3, vai ser 6. Então, automaticamente, se a gente tiver um 0 na entrada de dados, todos os outros serão 0, obrigatoriamente. E se a gente tiver, por exemplo, 2 zeros, todo mundo vai ser 0. Então, essa pergunta foi muito boa porque ela faz toda a diferença no processo. Se a gente tem um 0, a gente calcula só a posição. Se a gente tem 2 zeros, a gente tem todo mundo 0. Eu não preciso nem ver o completo. Pode ter 1 milhão de dados. Os 2 primeiros é 0, todo mundo é 0. Antes agora aqui era Caroline, né? Se não me engano, só para a gente fazer na ordem. Caroline, você pode falar? Não, na verdade, tirando essa questão do 0, que teria que fazer uma condição, minha pergunta seria, eu poderia multiplicar todo o arreio e dividir pela posição dele para chegar no resultado? Muito bem. Essa é uma melhor maneira de se fazer. Qual é a vantagem que isso te dá? Eu só multiplico ele uma vez, e aí eu só tenho o trabalho de dividir ele pela posição, né? E não de multiplicar toda vez o restante do array. Se for um array muito grande, por exemplo, de 1000, eu multiplicaria os 1000 uma vez só, e depois eu teria só... Aí eu não lembro na questão da escala, né? Seria 1 para 1, né? Que é um número dividido por 1. Entendi. Todo mundo entendeu o que ela falou? Qual é a vantagem que isso representa? Sim, ela só reduziu para uma complexidade fatorial para algo menor. Não, né, nem fatorial. Na verdade, Quase seria fatorial. Oi. Era quase fatorial. E aí Verdade. agora ela pegou e fez um odd n, né? Inteiro, passando uma vez, multiplicando todo mundo. E aí depois ela passou de novo, agora só dividindo por cada posição. Então ela tem dois odd n, que na verdade vai virar odd n. Exatamente. Isso daí eu queria parabenizar vocês dois, porque foi muito bom isso que a Carolina falou, porque você resolveu o problema de uma maneira muito mais simples, tá? E o Davidson muito bom, porque ele conseguiu me explicar isso usando Big U. Quando a gente fala do Big U, a gente consegue, assim, os pontinhos extras, porque ele está me mostrando tecnicamente que ele consegue perceber e me dar uma medida sobre quão melhor isso vai ficar. Se a gente tem realmente 1 milhão de itens, por exemplo, igual ele falou, a gente vai ter cada vez aqui, cada númerozinho, eu vou multiplicar 1 milhão de vezes. Então é 1 milhão vezes 1 milhão. Então, Não, na verdade, 50 posições a gente já começava a ter problema na primeira. seria 50 vezes 50. Mas aqui 50 vezes 50, 1 milhão vezes 1 milhão, não é fatorial.
É exponencial, Exponencial. tá? E o que a Carolina fez, ela vai passar uma vez, vai multiplicar todo mundo, então ela vai chegar num resultado X, então ela passou uma vez, uma única vez. E depois ela vai passar de novo e vai pegar esse X e divide pela posição. E aí só Perfeito? teria que considerar o zero na multiplicação, na divisão nem precisaria, né? É bem pensado. E se a gente dividir por zero, o que acontece? Um número dividido por zero, se existe? Você vai ter que esquivar, né? Tá, a gente tem que considerar isso também, senão a gente vai ter um erro. Vou te dar uma outra situação, Carolina, que acho que ainda tem pergunta. Você veio com o resultado, aquilo que eu te falo. O resultado é importante, mas ele é parte do processo. Na questão, quando ela chegar no zero, no passo que ela estiver fazendo as divisões, ela simplesmente vai desconsiderar e colocar o valor. Porque naquele ponto o zero não contaria como posição. Não, perfeito. Até aí tudo bem. Eu concordo com vocês, mas é o tipo de coisa que vocês têm que falar. Não é... Porque assim, quanto mais sênior você for, menos ajuda você tem. Quando você é muito júnior, você acabou de se formar e está fazendo, você vai ter muita ajuda do cara que estiver te entrevistando, ele vai ficar te dando muitos conselhos. Quando você tem um pouco mais de experiência, ele vai esperar que as coisas óbvias você consiga ver e explicitar aquilo, falar literalmente. E quando você é mais sênior, aí ele vai, tipo assim, mudo do outro lado, só ouvindo o que você está falando e te dando corda e esperando que você resolva ou se enforque. Então é importante a gente falar. Teve mais gente que levantou a mão ali, teve gente que fez pergunta também aqui, só para a gente poder dar chance a todo mundo. Tinha levantado, Bruno, mas era uma pergunta simples. Pode falar. No caso lá da pré-definição, né? Se tiver um zero, já todo mundo vai ser zero menos zero. Se for dois zeros, vai todo mundo zero. Isso é tipo um edge case? É considerado edge case? Então, depende. O edge case são coisas que vão me permitir sair mais cedo do meu caso lá, dar um early return, como a gente chama, né? Então, são casos particulares que vão te permitir dar teu resultado antes mesmo de fazer todo o processamento. Então, isso daí são casos particulares. Tailan? Cara, eu tenho duas perguntas. A primeira eu não sei se cabe aqui, mas Pode aí fazer. você falou com relação a nível de senioridade, né, da pessoa. Uhum. Como que eles consideram essa pessoa júnior, pleno ou sênior? E a outra pergunta... Desculpa, quer responder primeiro aí? Desculpa, não, pode falar. E a segunda pergunta seria com relação à resposta que a Carol deu. Por exemplo, nesse caso, eu somaria todos os itens da lista e depois dividiria pelo X? Eu não entendi a resposta. Na verdade, o que a gente está pedindo aqui é o produto da multiplicação. Então, na verdade, o que ela faria, por exemplo, vamos tirar o zero aqui, voltar aqui, 1, 2, 3, igual estava antes, para ficar aqui bem facinho. Ela vai fazer 1 vezes 2, dá 2, 2 vezes 3, dá 6. Ela vai guardar lá que existe um valor 6. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar agora 6 dividido por 1 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. É exatamente o mesmo resultado. Só que em vez de ficar multiplicando todo mundo toda hora, ela faz uma conta grande e depois ela passa mais uma vez. Ela passa 2 vezes, ao invés de fazer igual a gente estava falando, e passar 50 vezes 50, 1 milhão vezes 1 milhão, ela vai pegar esse total todo, vai passar 1 milhão vezes 2, ela vai passar 50 vezes 2. Entendeu isso? Ou não? Tailã? Alguém? Dúvida? Entendi sim, cara, me perdoa, o meu teclado Não. bloqueou. Sem problema. Então a vantagem aqui é que se for, por exemplo, 50 itens, ao invés de ela fazer 50 vezes 49, né, porque ela não vai contar ali o valor dela, ela vai fazer 50 uma única vez e depois ela vai fazer mais 50 para fazer as divisões. Então o resultado dela ali seria muito mais performático. A nível da senioridade, que foi a primeira pergunta que você me fez ali, eu falei na ordem errada, tá ligado ao teu tempo de experiência. Quando você vai aplicar para uma vaga desse tipo
E se você tiver, sei lá, 10 anos, você vai ter um determinado nível, você vai ser considerado para determinados níveis. Então, quando você faz a tua prova lá, o cara que está do outro lado, ele sabe, ó, esse cara aqui está indo para o nível 4, nível 5, esse cara está indo para o nível 3, cada um vai ter ali seu nível de sênior, e aí, baseado nesse nível para o qual você está pleiteando, é aí que você vai ter suas ajudas ou não, entendeu? Então, isso daí já é meio que definido no teu currículo e na vaga que você vai estar pleiteando ali. Vamos lá, continuando então, a solução da Carolina. Alguém mais viu algum problema aí que pode ter essa solução ou a gente resolveu agora e a gente pode ir para o código? Alguém tem alguma ideia diferente, alguma ideia melhor? Bruno, eu tenho uma pergunta. Os números. Aí, o Caio até perguntou aqui, né, no chat, Eu não se o vi, array desculpa. pode ter muitos itens. E aí eu vou me atrever a responder aqui, tá? Mas supondo que a gente tá lidando com a Fang, vamos supor que realmente é um array imenso, né? Então, geralmente é o tipo de pergunta que nada deve ser deduzido, tudo tem que ser perguntado. E essa pergunta que ele fez faz toda a diferença. Porque se eu falar, não, olha, o array é sempre tamanho fixo 3. Faz muita diferença se eu passo um por um multiplicando todo mundo, ou se eu multiplico todo mundo e depois eu divido? Não. Aí a gente vai partir para a simplicidade. Mas sim, você tem que perguntar, e a resposta é isso que o Felipe falou. Sempre o cara vai te dizer, pode ter muitos, 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 muitos. Então isso interfere diretamente no que a Carolina falou ali, de fazer uma coisa mais ótima, né, que vai servir para grandes resultados. Mas é importante a gente perguntar, porque às vezes para fazer um resultado ótimo para alguma entrada de dados grande, a gente aumenta a complexidade daquilo que a gente está fazendo. Não a complexidade a nível de Big O, mas tipo assim, eu poderia fazer um for e somar todo mundo. Eu nesse momento eu estou ali multiplicando, guardando e criando uma variável ali auxiliar para trabalhar aquilo. Então, perguntar isso é muito importante. Fala aí, Felipe. Cara, eu tenho uma pergunta sobre a estrutura do array, que é o seguinte: são números inteiros, Ok. podem ser positivos, negativos ou zero. Mas a minha pergunta é: o array ele vem misturado, ou os números podem vir em algum tipo de ordem lógica, seja crescente, decrescente, ou algum outro tipo de padrão na sequência dos números? Vamos lá, nesse caso aqui eu estou te entregando eles embaralhados, mas agora me explica qual a diferença que isso faria. Eu tenho Cara, uma. é porque, só responder aqui, Davidson, rapidão. É porque, velho, pensando que se for um array ordenado, primeiro que se for embaralhado, eu preciso de fato passar por cada elemento do array, porque eu preciso saber, meu programa precisa ter ciência de que é cada elemento, né? Já que tá todo mundo embaralhado, então eu posso ter 1 e posso ter 57 em seguida. Agora, se eu tenho números ordenados, eu posso tentar alguma forma de não precisar passar por todos os elementos e tentar assumir alguns valores. Por exemplo, se eu tenho, igual aqui, um array de 3 posições e começo no 1 e termino no 3. Eu consigo assumir que o meio é 2, sabendo que o array está ordenado. Então, eu não preciso visitar esse elemento para saber que ele é 2. Então, eu poderia tentar Como a gente tem valores que são duplicados, triplicados, enfim, você não tem como assumir isso. Porque se você tiver num e o outro for 3, e ele é ordenado, eu posso ter 2, 1, eu posso ter 2, 3. Mas a ordenação poderia fazer a diferença quando você vai... Porque durante a sua primeira passada para fazer a multiplicação, à medida que está passando e multiplicando, você vai ter que verificar se aquele elemento é zero e guardar a última vez que você encontrou um zero. Se ele for ordenado, de cara eu já sei se é uma array que eu posso descartar ou não, entendeu? O meu retorno pode ser muito mais prévio. Mas se você só tem número negativo no array e zeros depois. Tipo, um array de 10. Sim, mas aí eu sei que quando eu cheguei num zero, eu posso sair porque ele já está ordenado, entendeu? No outro caso, ela não estando ordenada, eu posso ter, por exemplo, um zero na segunda posição
e aí eu ainda assim tenho que fazer a multiplicação, que eu vou precisar, e o meu outro zero está na posição 503. Aí eu cheguei até lá na frente para saber que tem 2 zeros e descartar toda ela, entendeu? Agora, se ela tivesse ordenada, eu chegaria, o primeiro é 0, vou continuar, o segundo é 0, descarto, entendeu? Isso daí faz sentido, sim. Faria diferença, mas não é ordenado. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma lista que seja toda de inteiro 1 milhão, e todo mundo é negativo, e os 2 últimos são 0. É o pior caso, mas aí eu cheguei no... Dá pra gente melhorar isso daí. Se a gente sabe que ele é ordenado e a gente está falando dos zeros, por que não efetuar para o Uma busca AdCase uma binária. busca binária? A busca binária é achar se tem 0. Exatamente. Vamos lá. A Carolina fez uma pergunta ali se o array é só de números inteiros. Então, Carolina, quando a gente olha ciência da computação, tá? Isso daí independe da linguagem que eu estiver falando, se é ciência da computação. Um array, ele é obrigatoriamente, todos os valores têm que ser do mesmo tipo. Aí você pode me falar, mas às vezes eu faço um array em PHP, em Java, e eu posso botar valores diferentes. Não vale. Não dá, porque internamente ele vai estar criando hash table, ele vai estar criando outras estruturas que vão ter valores diferentes. Um array, obrigatoriamente, todos eles são do mesmo tipo. Então, olha só, se a gente tem ordenação, voltando ali rapidinho, isso dá vantagem, por exemplo, a gente pode fazer uma busca binária para saber se tem 0, o edge case seria mais rápido. Isso também pode dar uma vantagem que, por exemplo, depende se eu te falei que ele pode ter 1 milhão de posições, o meu array. Mas eu te digo que, sei lá, eu tenho 10 valores possíveis. Se eu tenho 10 valores possíveis, quando eu pegar, por exemplo, aqui o número 1, provavelmente vou ter um monte de 1. Se eu achar que o próximo valor é 5, provavelmente vou ter um monte de 5. Porque eu vou ter 10 valores diferentes dentro de 1 milhão. Eu vou ter muita repetição. E aí vale a pena a gente dar esses saltos que o Felipe falou. Eu posso pegar, por exemplo, quando eu achei o número 5, eu vou ver aonde o 5 muda. Eu vou ver que existe lá, sei lá, 10 mil vezes, 50 mil vezes. E eu posso multiplicar aquilo ali diretamente, ao invés de ter que passar por um. Então isso pode nos dar vantagem, mas depende. Então, mesmo que você me traga algo que tenha diferença, você tem que tentar ter a consciência do quais são as vantagens efetivamente que isso pode me trazer. Mas, para isso ser uma vantagem, depende da quantidade de caracteres que eu posso ter diferente, de números, né, de dígitos que eu posso ter diferente na minha entrada. Uma outra coisa aqui, ó, essa também é bem sênior, tá? Essa que eu vou falar aqui, que por enquanto ninguém perguntou. Alguém perguntou, pode ter muitos itens? Eu disse, pode. Eu acabei de citar aqui, por exemplo, 1 milhão. Alguém consegue perceber um grande problema que isso pode causar? Inteiro não suporta 1 milhão. Inteiro não suporta. 1 milhão ali multiplicado, se eu tiver 100 multiplicado por 1000, multiplicado por... vai chegar um ponto que eu vou quebrar isso daí. E qual é a solução? Eu já não sei. Qual é a solução? Eu já fiz um desafio uma época. Você vai ter que desmembrar isso aí, fazer a multiplicação e o resultado... se bem que o resultado... Aí você vai ter que criar uma outra array, porque os valores que você vai armazenar, eles não vão ser suportados por inteiros. E essa segunda array, ela não vai poder ser inteiro. Ela vai ter que ser de double ou float, sei lá. E não cabe nem double nem float. É muito grande string, mesmo o número. E aí? Tem que ser string. String, né? Vai ter que ser uma array de strings e você vai ter que fazer a multiplicação não convencional, não vai ser a multiplicação comum. Legal que vocês tenham visto isso, mas na tua prova, como é que você abordaria esse problema? Você faria o quê? Falar pro cara, eu vou fazer um de string, como é que você abordaria isso? Você viu o problema. Fala pra ele que não dá pra fazer e tchau. Vamos ignorar daí pra frente. Eu vou... Tô com hora marcada aqui da minha próxima entrevista. O segredo aí é não assumir. Porque eu poderia te falar, se o número passar do inteiro máximo, eu quero o inteiro máximo. Você não perguntou o que eu quero que faça. Você pergunta. Aqui, eu tô vendo aqui que se eu multiplicar isso tudo, eu vou explodir isso inteiro. O que você quer que eu faça? Entendeu?
Dificilmente o cara vai pedir pra você implementar a multiplicação de strings, né? Porque ele não vai ter tempo na entrevista de fazer isso. Provavelmente ele vai te dizer, considero que todo mundo cabe no inteiro. Mas é aquilo que eu tô falando, quando você vai falando e quando você vai mostrando para ele que você tá vendo esse tipo de coisa, vocês vão acompanhando. Mas é importante você falar. E é importante você, tipo assim, eu vou mudar isso para string, eu vou mudar isso para um double. Tipo assim, não. Pergunta, discute. Você está aqui para resolver o problema, não para entregar um código. A maneira como você discute, a maneira que você mostra o que você está vendo é mais importante às vezes que a própria escrita do código. Beleza? Acho que o Daniel tinha aberto o microfone ali. Você fala, Pode Daniel. falar aí, Daniel. Eu ia falar que provavelmente eu ia colocar numa estrutura tipo um double e ia multiplicar, dividir por 1 milhão, 10 milhões e tal, e ia botar isso em uma outra estrutura para esse cabe dentro da memória, né, do computador. Mas, assim, seria um pensamento se caso ele falasse que eu tivesse calculado de alguma forma, entendeu? Dá meu jeito de calcular esse valor aí, mesmo que passasse o máximo de inteiro. Então, aí estudando a parte teórica, não é coisa assim que eu vivi na minha prática, nas experiências que eu tive, mas estudando a parte teórica de como a gente deve abordar, o que a gente deve fazer ou não. Eu vi um cara que ele, teoricamente, entrevistava para nível 6 na Google. Nível 6, ele é staff, é acima de sênior. Tá? E aí, o que ele fazia muitas vezes é ele forçava o cara numa situação, por exemplo, eu vou deixar não muito claro, mas eu vou te forçar, e aí, o que você faz? Tá, mas eu quero. E aí, o que você faz? E para ele, o que ele dava de dica, para tipo assim, você como deveria responder, é que tipo assim, você nunca deve tomar uma decisão se você não tem todas as informações. Não toma. Ele pode te forçar a tomar a decisão e você tem que falar, olha, eu não tenho as informações, eu tenho que saber o range que eu vou ter aqui, eu tenho que saber qual é o máximo, eu tenho que saber, por exemplo, se eu fizer em caractere, quem vai estar usando esse meu método? Seria aceitável? Se eu fizer em double, vai ser aceitável? É melhor se eu fizer em double do que caractere, ou é melhor se eu fizer em caractere? Você tem que extrair a informação antes de propor a solução. Se ele não te der a informação, você não tem como, eu não tenho suficiente aqui para poder tomar essa decisão. Entendeu? Mas se ele te falasse double, etc., aí você começa a pensar aí o que você vai fazer, mas isso já complicaria muito o problema. Isso a gente já estaria levando o problema para um ponto que uma call dessa de 25, 30 minutos você não teria tempo para discutir tudo e fazer, entendeu? Então, se te empurrar para esse lado, pode saber que, tipo assim, levanta as informações, se ele não te der, não tem como resolver. Eu preciso das informações para resolver. É melhor do que resolver ruim. Mas isso não vai acontecer. Tailã? Assim, pelo que eu entendi aí desse problema, você tem aí, né, um array de inteiros. Uhum. Desde o momento que você precise converter esse tipo de array, já é um ponto de alerta que você tem que trocar uma ideia aí com o entrevistador. É isso mesmo? Então, você vai sempre ter que trocar essa ideia com o entrevistador. Tenha que você trocar ele ou não. Até porque você trocar é muito relativo. Quando você está recebendo, por exemplo, esse array, eu posso te mandar ele como referência. E se eu te mando como referência, significa que ele está fora do teu método, que de repente outros lugares também estão usando. E aí até as boas práticas de programação diz que a gente não deve, dentro de um método, trocar o valor de alguma coisa que está fora. Né? E, por outro lado, eu posso estar recebendo uma cópia. Se eu estou recebendo uma cópia e eu crio um outro, eu vou estar usando mais memória. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Depende do problema, depende de como você está resolvendo. Mas isso é sempre questões para ser discutida. Tudo que for ter impacto na maneira como você vai escrever teu código seria mais na parte ali onde a gente fosse efetivamente começar a escrita do código, né? Mas sim, sempre discutir, nunca assumir que eu vou criar um novo ou que eu vou modificar isso daqui, é sempre questionar. Durante a prova, né, eu não sei quanto tempo que é estipulado aí para fazer a entrega dessa tarefa, mas assim, durante ali
o desenvolvimento, vamos supor que a prova leve 30 minutos. Se você tiver agarrado ali na primeira etapa, ali já uns 10, 15 minutos, o que pode ocorrer durante essa avaliação? Aí você vai ter que conhecer melhor para onde você está aplicando. Por exemplo, a Meta lá, né, que era o Facebook, agora é Meta, eles priorizam que você entregue um código que funcione de cabo a rabo. Então, se você vai propor uma solução aqui e você não consegue escrever teu código da primeira até a última linha, é negativo. A Google, por exemplo, ela já prioriza a qualidade ao invés da entrega. Então, se você fica aqui, às vezes, 30 minutos conversando com o cara e mostrando que você está vendo cada detalhe, etc., sabe? É mais positivo do que você entregar uma coisa do início ao fim, mas que, de repente, não é tão ótima. Então, cada empresa tem a sua filosofia, tá? E só para esclarecer, uma prova dessa, ela tem em torno de 20 a 30 minutos, sendo que uma boa parte, eu te diria aí, sei lá, pelo menos 30% dela e 40% você deveria gastar discutindo com o entrevistador como você vai fazer. Então, a escrita do código tem que ser uma coisa assim, razoavelmente rápida. Não é um código grande, difícil de se fazer, uma vez que esteja claro que você vai fazer. Beleza? Vamos lá. Uma outra coisa aqui. A Carolina propôs uma solução. Eu fiz uma pergunta e ninguém falou. A solução dela tem um problema. Alguém consegue ver? Um edge case, alguma coisa? Além do zero, que eu tenho que fazer um if toda vez para verificar se tem um zero. Aí se Sim. tem um zero, eu poderia colocar, em vez do valor zero, no caso eu queria perguntar para você, mas eu poderia, quando tiver um valor zero, eu poderia assumir aquele valor como se fosse 1 em termos de multiplicação para que ele não zerasse ou não? Então, aí vai estar dependendo um pouco zeros da a tua gente já lógica. comentou. A questão aí vai ser mais ou menos assim, você viu que tem o zero, o que você vai fazer ali? Você guarda aquela posição, vamos supor, ele foi na posição 10. Então eu guardo que ele foi na posição 10. E eu pulo ele, porque se eu multiplicar por zero, eu zerei tudo. E aí o resultado total, se eu não tiver nenhum outro zero, eu coloco na posição 10. Acabou. Agora, o problema que eu estou falando é um problema que, na verdade, não inclui zero. Vamos supor que a gente não tem zero. E aí? Alguém consegue ver algum problema na solução da Carolina? Alguma situação aí que ele quebra, algum edge case? Fora o tamanho do inteiro, né? Fora o tamanho do inteiro. Cara, pode ser questão de sinal. Não. Senão, não vejo problema nenhum, não. Bom, parênteses aqui rapidinho. Esses desafios são feitos geralmente em qual tecnologia? Esses desafios eles são ciência da computação. Isso é que eu te falo. Quando eu falei um array, ele é array, não importa a tecnologia. Quando eu te falo, a gente vai multiplicar, a gente vai dividir, isso independe da tecnologia. Então, geralmente, essas provas, você vai escolher a linguagem que você tem mais conhecimento. Geralmente, você fala ela com antecedência, qual que você vai fazer, e eles vão colocar alguém que conheça essa tecnologia. Mas, obviamente, aconselhável se você trabalha com back-end, por exemplo, você não vai ali usar JavaScript. Você vai usar alguma linguagem como Java, Python, alguma coisa do tipo. Você trabalha com front, aí você vai tentar usar uma linguagem mais ali voltada para o front. Mas não existe nada que te impeça de ser back-end e fazer com JavaScript. É só uma questão ali da tua escolha mesmo, entendeu? Vai lá, Davidson. Eu posso estar falando uma imensa asneira. Na hora que ela for dividir, como a gente só tem inteiros, e existe a possibilidade, talvez, que ela faça uma divisão e que não vai dar inteiro. Alguém consegue ver isso que ele falou? Isso nunca vai 5 dividido acontecer. por 2. Nunca vai acontecer? Nunca. Entendi. Carolina quer falar? Eu ia falar que eu não tinha visto. Mas se não vai acontecer, aí pode continuar a explicação. Não, se não vai acontecer, beleza. É só te Mas explicando por o que quê? me levou Não é... ao meu raciocínio, que pode estar errado, não tem problema.
por exemplo, se eu tenho 5 dividido por 2, vai dar 2,5. 2,5. E aí, suponha que o resultado dava 5, aí dividido por 2, mas se o 2 estava no meio da Eu multiplicação lá, entendi talvez o que você falou. que falou de milhares e milhares de números ali, talvez uma divisão dessas aí no meio, ele caia em um número que Sim. não seja inteiro, e aí eu poderia ter algum problema, mas se isso não vai acontecer, Não tem como esquece. acontecer e eu vou te dizer o porquê. Se eu estou multiplicando 1 por 2 e 2 por 3, obviamente eu posso dividir por qualquer um deles, porque eu já estou multiplicando por 3, porque eu já estou multiplicando por 2, porque eu já estou Porque multiplicando. eles entraram nas multiplicações, entendi. Exatamente. Então, literalmente, esse resultado aqui, ele é a multiplicação dos outros dois. Ele sempre Ele é a vai ser. multiplicação, ele é sempre inteiro. É obrigatório, não tem como. Eu entendi o que você falou, mas, por exemplo, eu nunca vou ter um número que vai ter um Que resultado, não por exemplo, participou. 5, Hum. né, no meu total, e o que multiplicado pelo que dá 5? E depois eu tenho que dividir por 2. Não tem, só se eu Isso, multiplicar já por um entendi. número quebrado, entendeu? Porque, na verdade, todas as multiplicações, de todas as operações, o número que você vai dividir, ele sempre participou na Da multiplicação. multiplicação. Exatamente. Vamos lá, Daniel. Fala aí. Então, eu não estou vendo nenhuma questão que poderia dar problema fazendo a divisão, não. Não ser problema de zero. Só que eu estava pensando nos casos de testes. Não tem uma parte da entrevista que a gente tem que fazer o caso de teste, como seria o array vazio, como seria o array com número só, ou algo do tipo assim, no meio da entrevista? A Então, gente tem que tomar que para fazer, ou o próprio entrevistador que faria o caso de teste? Como é que seria essa parte? vai depender de novo do teu nível de senioridade. Se você é mais sênior, ele vai esperar que você faça. Se você é menos sênior, ele vai te falar. E agora, pensa nesses casos aqui, pensa nisso daqui. Por exemplo, se vocês não tivessem falado do zero, o cara pode falar agora, se você fizer uma entrada aí, por exemplo, com zero. Aí você consegue ver aquele problema? Ah, tá, se eu botar por zero, eu não posso dividir por zero, eu posso. Aí você viu isso tudo? Se ele vê que você viu e você é mais júnior, mas ele precisou te falar, ok. Se você é mais sênior, você deveria ter visto sem que ele te falasse. Entendeu? Mas sim, geralmente você vai fazer a sua escrita de teste do seu código, e aí no final ele vai te perguntar Big O de tudo. Então, quem não conhece Big O, estuda, a gente sempre fala muito aqui de Big O, e ele vai te pedir que você faça alguns inputs de teste. Ou, melhor, se você é mais sênior, que você o faça sem ele pedir. Mas mesmo se você é júnior, faça sem ele pedir. Ganha teu pontos extra aí, não tem problema. Então, mas isso é depois da escrita do código. A gente hoje aqui não vai dar nem tempo mais da gente fazer, falta 8 minutos. Mas, por exemplo, isso que eu falaria é um teste que ninguém viu. Eu vou te dar uma entrada de dados, que, por exemplo, essa daqui, ó, 5. Funciona o código dela? Quando o array só tem uma posição, eu multiplico todo mundo, vai dar 5. Quando eu divido por ele mesmo, o resultado é 1. Mas se aqui eu quero botar a multiplicação de todos os outros e não tem outros, o que eu faço? Eu coloco 0? Eu coloco 0, ou o que eu faço? Como é que é a pergunta aí? Não entendi. Se eu te der esse input aqui, só esses 5, e eu te falo, vamos seguir a lógica que ela fez, multiplica todo mundo e divide depois o resultado pela posição. Isso funciona? Não, beleza. E aí cabe, o que a gente faz aqui? É um outro edge case. Por exemplo, se só tiver uma posição na minha entrada de dados, Aí você coloca o elemento, né? Mas aí, Não, tá. é zero. Você teria que ver com o entrevistador o que faz, é isso? exatamente, porque eu quero a multiplicação de todos os outros. Se não tem os outros, eu coloco 0. O que eu faço? Provavelmente vai te falar, coloca 0. Mas, de novo, eu não posso assumir isso e escrever 0. Cabe conversar. Mas ele não falou que ia ser muitos valores do array? Eu tinha Pode entendido ser que muitos. Pode ser muitos certo. não significa que ele não pode ser pequeno. Ele não tá. Entendeu? Eu não te disse quantos. Eu te disse que pode ser muitos. Não, até pensei na casa de teste em relação a ter um elemento só, a ter 0, só que eu entendi que era a testar só com muitos. Não, aí é que tá.
tudo aquilo que eu te falo. É muito importante que nada seja eu achei que era. Tudo que você pensar, você confirma. E sempre eles vão te dar um limite. Por exemplo, lá, pode ser 1 milhão, pode ser 10, pode ser 100 mil, pode ser... Mas, tipo assim, pode ser 100 mil. É diferente de 100 mil toda hora. Entendeu? Então, você tem que explicitar esse tipo de coisa. Se, tipo assim, então vou ter sempre muitos. Nunca vou ter, por exemplo, 1 ou 2, se isso faz diferença. Se isso não faz diferença, não faz sentido você perguntar. Mas se isso faz diferença, faz sentido. Entendeu? Eu tô tentando pensar se tem alguma forma de fazer isso sem ser ODN, mas Então, eu olhando assim, honestamente, não vejo. Salvo se a gente cair num edge case. Porém, essa solução que a Carolina propôs, se a gente trata esses edge case aí do zero, de ter uma posição só, ele fica aí n vezes 2, ele é totalmente aceitável. Ela é muito boa. Matematicamente, o array pode ter entre 1 e 1 milhão de comprimento. Honestamente, eu não sei dizer qual o tamanho máximo, então eu não sei se você está trazendo informação ou pergunta. Acredito que esteja trazendo. Mas até onde eu imaginava, achava que poderia ser maior, achava que não teria limite. Então, foi muito legal. É uma parada que também que eu vou anotar, que eu vou pesquisar depois. Mas, valeu aí, Caio. Kelvin? Cara, tem um cenário que eu pensei que eu não sei. Pode ser um edge case, mas eu não sei se viabilizaria alguma coisa. Olhar a última posição, se é o mesmo número do tamanho do array. Tipo assim, igual esse primeiro exemplo. Se a última posição é 3 e o array tem a quantidade 3, então eu supor, e ele é ordenado, igual você falou, então eu posso supor que ali eu não tenho nenhuma vaga de número, entendeu? Então, um array, obrigatoriamente, ele não tem vaga. Se eu estou te dizendo que ele é inteiro, ele pode ser 0, 1, pode ser o que for, mas não existe vaga no meio. O array, quando a gente olha a nível de ciência da computação, se eu digo que ele é de inteiro, a gente vai ter um espaço em memória, e esse espaço, obrigatoriamente, tem que ter um número. Não existe. Aí você fala, às vezes, mas dependendo da linguagem ali, eu vou e consigo apagar ali e botar um nulo na posição 3. Ele não está fazendo um array em memória. Eles, às vezes, têm linguagens de programação que, para te ajudar, que para otimizar a tua vida, eles te ajudam e moldam as coisas. Por exemplo, não existe array de tamanho dinâmico. Array você sempre diz o tamanho. É obrigatório. Não existe você falar assim, tem um array de tamanho X que eu vou fazer no append lá e ele vai aumentando. Isso daí, internamente, existe um código que está indo na memória, definindo um novo tamanho para aquilo, copiando todo mundo, fazendo todo o processo que tem que ser feito. Entendeu? Eu quis dizer assim, ó, igual nesse exemplo aí, que tem 1, 2, 3. Então, meu array é do tamanho 3 e a última posição é o número 3. É diferente dele ser 1, 2, 4, que aí a última posição é um 4 e ele tem um tamanho de 3. Porque se eu suponho que a última posição é o valor da quantidade do array, eu sempre vou saber que aquela soma é 3, entendeu? Ou é 6, desculpa. Então, mas na verdade aqui não é 6 tá- a soma, é multiplicação que a gente está falando. Não, é nesse caso da Caroline, eu tenho que somar tudo. Não, a gente multiplica. Seria aqui no caso, por exemplo, 1 vezes 2, 2 vezes 4, que daria aqui 8. Aí eu pegaria 8 dividido por 1, vai dar 8. 8 dividido por 2, vai dar 4. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Então esse seria o resultado. Entendeu? Ela multiplicou todo mundo, porque o que ela fez? Basicamente isso, ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, vai me dar 8. E aí eu não estou multiplicando isso aqui. Como é que eu não multiplico isso aqui? Eu divido por ele. Se eu multipliquei por ele, eu divido por ele. Se eu pegar 8 vezes 5, é a mesma coisa que eu pegar 40 e dividir por 5, que tem que dar 8. Ela só está fazendo a prova real, como a gente aprendeu lá na escola, né? É um caminho de ida e volta. O que eu quis dizer foi justamente isso. Aí, um exemplo, se fosse 1, 2, 3, eu não precisaria multiplicar todo mundo, eu sei que a resposta seria 6, entendeu? Não, mas ali eu acho que você está com a visão viciada, porque a array que a gente estava fazendo teste, ela estava ordenada, mas a gente não vai ter arrays ordenadas.
Você não pode contar. O que ele falou também, pode repetir um número. Então, tipo, pode ser Pode 1, repetir número 3. e ele pode estar totalmente desordenado. Ali podia ser 9, 7 e 10. Exatamente. Aqui eu poderia botar um 9 aqui, alguma coisa do tipo. Ah, não, beleza. Desculpa. Não, sem problema. Vale a pena sempre. Galera, nossa hora ficou por aí. Não dá mais pra gente avançar muito hoje. Mas se vocês tiverem dúvidas, comentários, alguma coisa, vocês vão postando lá no canal do WhatsApp, a gente vai discutindo e eu agradeço aí o tempo de vocês, a atenção de vocês. Não foi o Demetrio nem o professor, foi o que sobrou. Que isso? Não, vamos parar com isso. Eu agradeço aí a presença de todo mundo aí, a interação. Ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns, Carolina, pela solução. Porque geralmente eu fiquei pensando assim, pô, será que já tá no ponto de não ter mais solução, ele só tá querendo ver o erro, mas aí realmente tinha. Mas é legal, a gente não sabe. Valeu, obrigada. Valeu, gente. Falou, galera. Um abraço.